Hoje eu vou fazer também, como ontem, hoje eu vou fazer mais uma revisão sobre conteúdos e eu vou falar hoje sobre equação de... Bom, vamos falar primeiro, inicialmente, sobre funções, sobre função do primeiro, função do primeiro grau. Bom, geralmente função do primeiro grau ela é representada, né, da forma mais simples possível como f de x é igual a ax mais b, certo? Onde se eu sei quanto vale se eu sei quanto vale x e a, desculpa, se eu sei quanto vale a e sei quanto vale b, eu posso utilizar, posso variar o meu x e aí eu determino quanto vale, né, a função naquele determinado x, tá? É muito parecido. Bom, as aulas vão ser estruturadas, né, nesse canal utilizando matemática e física juntas, tá? Então, os conteúdos vão ser muito parecidos. Então, aqui você pode enxergar que, comparado à aula de ontem, hoje, a função de primeiro grau se assemelha muito à equação do MRU, beleza? Então, se eu sei essas constantes, eu consigo determinar qual é o valor da minha função, tá? Geralmente o nosso problema, né, é determinar quanto vale A, ou aliás, quanto vale A, quanto vale B, ou determinar valores de f de x e assim por diante, beleza? Então, geralmente a gente tem problemas desse tipo. Então, para isso, é legal também que a gente encontre e determine, saiba determinar, encontrar A e B, se a gente tem, por exemplo, um gráfico, tá? Bom, geralmente em gráfico, nós temos esse tipo aqui de... a gente tem esse tipo de gráfico, né? Que é o gráfico um plano cartesiano, né? Então lá para quem estudou com os conjuntos numéricos, a gente sabe que, né, para cada direção você tem aqui eu tenho uma direção x aqui e uma direção y aqui, certo? Eu posso pegar uma reta real que eu tenho, onde tenho todos os números naturais, inteiros e assim por diante, até os números reais. Eu coloco essa aqui, a reta real, na direção x, e eu posso pegar essa reta real e rotacionar ela para colocar na direção y. Logo eu vou ter uma coisa que a gente chama de plano cartesiano. Tá? Então isso aqui é um plano cartesiano. Plano cartesiano. Bom, geralmente, quando eu coloco num plano cartesiano aqui, uma, uma reta, né, que aí isso vai representar a minha função, por exemplo, bom, vamos fazer um exemplo aqui um pouco mais simples, que é esse exemplo aqui. Não, na verdade vamos fazer um exemplo normal, um exemplo não seja que não seja um caso específico. Vamos fazer um caso mais geral. Bom, eu tenho aqui um plano, uma reta, dentro do meu plano cartesiano. Essa reta pode representar essa minha função, essa função f de x, tá? Lembrando que aqui, quando eu estou falando de plano cartesiano, eu posso utilizar o meu f de x como sendo y, tá bom? Então, o valor que eu tiver de f de x, por exemplo, é f de 2, faço as continhas, eu vou ter um valor. Esse valor eu posso utilizar como y no meu plano cartesiano, beleza? Eu tenho, por exemplo, aqui, vamos supor esse tipo aqui de função. Cada quadradinho aqui, eu vou até utilizar isso para facilitar o meu desenho, vai contar como 1. Então, vocês estão conseguindo enxergar aqui que eu posso, por exemplo, pegar dois pontos quaisquer da minha reta. Posso escolher, por exemplo, esse pontinho aqui. Vou fazer com uma corzinha diferente, só para dar um pouco de contraste. Esse ponto aqui. Eu posso escolher esse ponto aqui. Bom, esses dois pontos, eles são dois pontos distintos, né? Como par ordenado,
Ou seja, como um pequeno conjuntinho, a gente sempre escreve primeiro o x e depois o y. Então esse pontinho aqui, a gente poderia escrever como ele sendo, lembra, né? Que eu falei que cada quadradinho vale 1. Então isso aqui, em x, ele vale 1, e aqui em y ele está valendo 2. Ele é o ponto 1, 2. Sempre o primeiro x e depois o y. Então esse ponto aqui, ele vai ter coordenadas, né? Na direção x. Ele está para o lado esquerdo, então ele é negativo. Então vai ser menos 2. E na direção y ele está também no lado negativo, então ele vai ser o menos 1. Beleza? Então tenho aqui dois pontos representados nesse plano cartesiano. E aí eu posso simplesmente colocar esses dois pontos na minha função de primeiro grau, para determinar quanto vale A e quanto vale B, né, se eu não souber. Então, bom, ficaria como? Ficaria aqui ficaria 2, nesse caso aqui, né? Vai ficar 2 é igual a vezes x, x equivale a 1, então A vezes 1 dá A mais B. O ponto ali de baixo, ele é menos 2 é igual a... Desculpa, errei. Esse ponto aqui, ele tem o x valendo menos 2 e o y valendo 1. Menos 1. Então aqui vai ser menos 1 é igual a menos 2a mais b. Certo? Eu poderia resolver, isso aqui a gente chama de sistema de equações, mas tem uma forma um pouco mais simples de poder fazer isso, que é o seguinte: a gente vê, para determinar o a e b, aonde a nossa reta que representa a função, corta o eixo y. Se a gente faz isso, o que a gente tem? A gente tem que x é igual a zero. Ou seja, quando x for igual a zero, eu vou ter um lugar onde a minha reta encontra. Se eu faço isso aqui, percebam o seguinte: se eu faço isso, esse ponto aqui é para quando meu x é igual a zero. Bom, se meu x é igual a zero nesse ponto aqui, vocês concordam comigo que nesse ponto aqui, eu vou ter, então, o meu f de zero é igual a vezes zero mais b. Só que a vezes zero é zero e o meu valor nesse ponto vale 1. Então, ou seja, 1 é igual a b. Logo, o meu b vale 1. Então, eu não preciso fazer essa conta. Eu não preciso fazer essa conta aqui, tá? Então, eu já sei que o meu b vale 1. Então, eu sei que b é igual a 1. Se eu sei que b é igual a 1, eu posso vir em qualquer uma dessas duas contas e falar, então, bom, vou pegar na primeira. Se b é igual a 1, então 2 é igual a mais 1. Logo, a é igual a 1. Então, eu tenho aqui a minha resposta. Logo, a minha função geral, que desenha essa reta, ela vai ser o quê? Ela vai ser f de x é igual a x vezes 1, que é x, mais 1. Beleza? Então, fazendo isso aqui, eu consegui determinar quanto vale a minha função, né? Como é a minha função como é a minha função baseada nessa reta que eu determinei anteriormente. Beleza? Bom, tem tanto esse caminho quanto o caminho ao contrário. Se eu souber todos os pontos da minha reta, eu faço a mesma coisa, pego dois pontos qualquer e resolvo determinando qual é o valor de A e qual é o valor de B. Beleza? Que mais? Além da função de primeiro grau, bom, lembrando também, tá? De falar no começo, mas ele é função de primeiro grau porque aqui em cima do x você tem 1, tá? Então ele é função de primeiro grau. A função de segundo grau, a minha função de segundo grau, ela é como? Ela é do tipo f de x
é igual a ax² mais bx mais c, tá? Essa função de segundo grau, ela tem essa cara, e ela é de segundo grau porque você tem um x elevado ao quadrado aqui, então por isso que ela é uma função de segundo grau. Bom, por conta disso, tem diversas formas, né, de a gente... Bom, primeiro vamos pensar como que é a representação dela num plano cartesiano. Como que a gente pode desenhar essa função num plano cartesiano. Bom, no plano cartesiano, vou fazer aqui o plano cartesiano para todo mundo poder enxergar, eu tenho esse plano cartesiano. Bom, nesse plano cartesiano eu posso colocar minha função de segundo grau, e essa função de segundo grau, ela pode ser tanto escrita dessa forma, acho que vou pegar uma cor melhorzinha, então ela pode ser escrita dessa forma, tá? Vou fazer de forma um pouco mais geral, então fica aqui, ó, dessa forma, ou, opa, ou ela pode ser escrita também dessa outra forma, assim, opa, eu posso escrever ela assim também. Então, mais uma vez, deixa eu desenhar meu plano cartesiano. Tem meu plano cartesiano aqui. Tem meu plano cartesiano. E esse plano cartesiano, eu posso desenhar ele... Aliás, eu posso desenhar minha função de segundo grau dessa forma aqui. Beleza? Qual que é a diferença da esquerda para a direita? Bom, na esquerda, o meu valor de A, ele é maior que zero. E na direita, o meu A, ele é menor do que zero. Essa é a diferença delas. Tem a concavidade para cima ou a concavidade para baixo. Beleza? Então, quando você for analisar uma função de segundo grau, se ela tiver com essa carinha, com A, se ela tiver essa carinha de concavidade para cima, então o A vai ser positivo, e se tiver com carinha com concavidade para baixo, o A vai ser negativo. Beleza? O C eu posso encontrar... Bom, eu posso determinar quanto vale A, quanto vale B e quanto vale C, da mesma forma. Só que aqui tem uma coisa mais importante, que é a gente determinar esses pontinhos aqui, ó. Esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Quando eu tenho esses dois pontinhos, vocês percebem que o meu y, ele vale zero, né? O meu y vale zero. Se ele vale zero, esses dois pontos vão acabar sendo o quê? Vão acabar sendo x, que é a minha função zero. Ou seja, eu vou substituir x aqui nessa função. E aí, quando eu faço toda essa conta aqui, o meu f de x vai ser igual a zero. Então, esses x aqui a gente chama de raiz da função. Então, esse carinha aqui e esse carinha aqui são as raízes da função. A mesma coisa com esses dois outros pontinhos aqui, tá bom? Então, esse ponto e esse ponto. A gente pode determinar essas raízes de forma que a gente... utilizando duas fórmulas, que é a equação de Bhaskara. Então, lá, você tem a equação de Bhaskara, que é do tipo x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac, tá? Dividido por 2a. Aí, geralmente, esse carinha que tá aqui dentro, a gente fala que isso aqui é um delta, tá? Então, geralmente, a gente fala que esse cara aqui é um delta, então a gente pode reescrever isso aqui como sendo menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a, aonde o delta vai ser b² menos 4ac, ou a gente pode reescrever o x como sendo uma coisa que a gente chama de someproduto, que é algo do tipo
a soma, né? A soma é que a soma das minhas raízes. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. E a multiplicação das minhas raízes vai ser c sobre a. Então, usar essas duas formas, tanto Bhaskara como soma e produto, determinam para mim como que eu vou encontrar essas raízes, beleza? Então, eu vou parar por aqui, já também para a aula não ficar muito longa, mas isso daqui é uma revisão. Eu suponho que você tem no seu caderno aí o conteúdo sobre isso aqui de forma um pouco mais detalhada, com alguns exemplos. Então, isso aqui é só uma revisão para você poder lembrar de como do que é importante aqui nessas funções, tanto primeiro quanto segundo grau. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo.